Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá comigo, por favor, no livro dos Juízes de Israel, no capítulo é o de número 13. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 7. Graças a Deus. Quantos irmãos gostaram de participar de um tão grande e poderoso evento, o Congresso de Missões? Glória a Deus! Eu louvo a Deus, irmãos, pela presença de cada um de vocês. Alguns mais, outros menos, mas sabemos do cansaço, da exaustão dos irmãos. Mas adorador é assim mesmo. Todo o tempo que tem, adora a Deus. Glória a Deus. Todo instante, toda oportunidade que tem, ele dá graças ao Senhor Jesus. Certamente é uma palavra de Deus preparada para o seu coração, uma mensagem que vem do trono da graça de Deus. Eu não ando, irmãos, sobre os meus sentidos. Eu não ando por conversa daqueles que assumem o papel de profeta, mas não são homens e não são mulheres de Deus. Mas eu ando por revelação divina, e tem revelação divina essa noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Livro dos Juízes de Israel, 7º livro da Bíblia, capítulo é o 13, do 1 ao 7. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Quantos podem adorar a Deus por essa palavra? Vou esperar você adorar a Deus. Quantos podem glorificar a Deus pela palavra de Deus? Como seu assento, faça isso com liberdade. Você está na casa do Pai. Queridos irmãos, ainda antes de ministrar a palavra do Senhor, quero louvar a Deus por tudo que Ele é na minha vida. Ele é Senhor, Ele é grande. Eu louvo a Deus também por esta rica oportunidade, porque fazer a obra de Deus para mim, pastor, é uma dádiva. Eu pensei em minha caminhada que eu seria jogador de futebol, irmãos. Misericórdia. Eu pensei que eu lidaria apenas com as coisas desta vida,
mas o Senhor estendeu sobre a minha vida um chamado, uma vocação para o ministério. E quando Deus tem um chamado para a sua vida, irmãos, você tem que atender correndo, porque é grande o que o Senhor faz em nossas vidas. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida deste tão grande ministério, na pessoa do pastor Jonas Santos, de toda a mesa diretora, dos seus obreiros, dos irmãos membros da igreja sede, de todos aqueles que vieram de várias partes do Brasil, na pessoa do pastor Luiz Carlos, primeiro vice-presidente do ministério. Deus abençoe, pastor, sua vida, pelo convite. Irmãos, eu quero também parabenizar todos aqueles que trabalharam neste tão grande evento, a missionária Nivalda, pastor Marcos Landi, presbítero Regivano, a dupla Regivano e Ivane, qual foi porta de Deus para eu vir para esse ministério. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial. Queridos irmãos, quantos se alegraram em ouvir, em ler a palavra de Deus? Amém. Você sabia que a palavra de Deus é viva? Irmãos, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente palavra de Deus. Algumas pessoas que consideram Velho Testamento menos Bíblia, só porque é Velho Testamento. Irmãos, a lei de Deus ela é eterna. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos, já no início da Bíblia, uma representação da Trindade, onde os 5 primeiros livros da Bíblia representam o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, sustentador do universo. No livro de Josué nós temos a imagem de Cristo. O próprio nome Josué é o mesmo nome Jesus, sendo Josué que está no hebraico e Jesus no grego, é a mesma coisa. Ele representa a Jesus, aquele que nos conduz à terra prometida. O 7º livro da Bíblia, irmãos, o livro da perfeição, representa o livro do Espírito de Deus, do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o livro de Juízes é onde mais tem a citação do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus em todo o tempo está agindo a favor do seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para entendermos melhor, irmãos, o livro de Juízes, precisamos entender pelo menos 2 chaves hermenêuticas, 2 versículos que se repetem por todo o livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, pois não havia rei em Israel. Israel não tinha por governador, por rei, alguém decretado pelo homem, votado pelo homem. Até então, irmãos, Israel era governado apenas pelo Deus vivo. O Senhor suscitava do meio do povo, levantava uma mulher, um jovem, uma criança, um homem cheio do seu Espírito Santo para conduzir o povo de Deus. Mas o povo de Deus, irmãos, eles preferem muitas das vezes não o melhor de Deus, mas preferem fazer as suas próprias escolhas. E quando você toma a sua própria escolha, irmão, você tem uma grande margem de errar, uma ampla chance de errar. Mas todas as vezes que você se submeter à presença, à voz, à vontade do Espírito Santo, certamente você será vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Queridos irmãos, este povo, ele tinha um coração obstinado, porque o outro versículo para nós entendermos o livro de Josué, se repete por todos os textos, é que o povo de Israel fez, ou fazia, ou realizou aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Saiba, querido irmão, que você pode esconder do olho do pastor, você pode esconder as suas obras da sua companheira, do seu companheiro, você pode fazer muitas coisas às escondidas, mas não pode se esconder dos olhos de Deus. Os olhos de Deus vê tudo. Os olhos de Deus contemplam a sua vida. Os olhos de Deus contemplam os teus caminhos, as suas escolhas.
saiba você que você não está escondido dos olhos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, há pelo menos 13 gerações citadas no livro de Juízes. Cada geração que vinha era pior do que a anterior, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando o povo de Deus desobedecia a palavra do Senhor, simplesmente o Senhor abria as mãos e tirava a sua proteção do seu povo, parava de abençoar o seu povo, e o povo que estava se achando que era o máximo, fazendo aliança com o mundo, sofria, irmãos, perseguições, domínio das nações estrangeiras. Mas todas as vezes que o povo de Deus clamava, se arrependia dos seus maus caminhos, o Senhor levantava um libertador e um governador justo para o povo de Deus, chamado Juízes de Israel. Nós temos, irmãos, aqui muitos exemplos, Gideão, Débora, mas no texto que nós lemos acerca de Sansão. Sansão, irmãos, é semelhante aos grandes super-heróis do cinema, mas ele é uma personalidade real. Ele fazia a diferença, irmãos, não porque ele era o tal, o Todo-Poderoso, mas porque estava sobre a vida dele o Espírito Santo. Quando nós olhamos, irmãos, a fundo para este texto, contemplamos, irmãos, que a sua mãe não poderia o conceber, mas pela voz do enviado do Senhor, ele era um projeto formado por Deus, a semelhança de cada um de nós, irmãos, que somos aparentemente projetos falidos. Somos, irmãos, um voto de Deus, um voto de crédito do Senhor, que olhou para mim e olhou para você e viu em você um grande projeto para a glória de Deus. Olhe para mim. Quem olha para você não imagina de onde você foi tirado, e agora está aqui em meio aos príncipes, como honra e glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quando eu olho para Sansão, eu consigo ver o grande projeto de Deus com as nossas vidas. Deus nunca chama ninguém para estar embaixo, para estar sofrendo, sem trabalhar. O Senhor sempre elege os seus filhos, as suas filhas, para grandes projetos. Sansão, irmãos, foi eleito pelo Senhor, escolhido desde o ventre da sua mãe, como um projeto improvável para ser um libertador de Israel, para ser um governador, para ser um juiz em Israel. Mas como você vai perceber, sempre que Sansão tinha a oportunidade de tomar uma decisão, ele tomou uma decisão errada. Não existe nada mais importante nessa vida do que o poder, do que a consequência das nossas decisões. São as nossas decisões que vão falar, que vão resultar aonde nós vamos viver a eternidade. Se nós vamos viver a eternidade no céu, ou se nós vamos viver a eternidade no inferno. São as nossas decisões que vai determinar se vamos viver uma vida de vitória ou uma vida de derrota. São as suas decisões que vão levar você a ter uma vida de felicidade ou uma vida de tristezas. Quantas pessoas eu conheço que têm uma vocação de Deus, que têm um chamado de Deus, mas estão na sarjeta, estão aprisionados por Satanás, não porque não têm o chamado de Deus, é porque não decidiram obedecer à voz de Deus. Diz a palavra do Senhor: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Fazer a obra de Deus é uma questão de desejo, de vontade, de decisão. Levanta a sua cabeça hoje, igreja do Senhor, porque o Senhor te trouxe aqui para te trazer uma revelação do céu. Você é um escolhido de Deus para fazer a obra de Deus.
irmãos, só desce, só quebra a cara. Não são um, não são dois. Todos os dias nós vemos exemplos de homens e de mulheres chamadas para viver uma vida de vitória e só vivem derrota, só vivem sofrimento, porque não atende o chamado de Deus. Em nome do Senhor Jesus, atenda o chamado de Deus essa noite, porque o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te exaltar, o Senhor já preparou um lugar para você estar na presença dEle. É lugar de honra, é lugar de vitória. Quantos entendem a voz do Espírito Santo? Levanta a mão comigo para adorar. Eu quero profetizar hoje sobre a tua casa. Vai haver mudança, vai ter diferença, porque o Senhor te coloca hoje um coração sábio, submisso à voz do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Queridos irmãos, nós observamos que a primeira oportunidade que Sansão teve, já no versículo de número 1, no capítulo de número 14, Sansão resolve descer. E não é descer para qualquer lugar, ele desce até Timná, aonde só existe maldição, e lá ele se encanta com uma jovem das filhas dos filisteus, ao ponto de falar para os seus pais: eu me engracei por ela, eu me apaixonei por ela, eu quero me casar com ela. Mas os seus pais perguntam para Sansão: porventura não há no meio de Israel uma que lhe agrade? Ele diz: não, eu quero ela. Ah, irmãos, quantos jovens nós temos presenciados que fazem as piores escolhas que eles podem fazer e tem consequências amargas na sua vida, por não ouvir a liderança espiritual, por não dar ouvido aos seus pais, serem obstinados de coração. Em nome do Senhor Jesus, abra o seu coração para entender a palavra de Deus. Ela não é para o irmão que está do seu lado, atrás de você, na sua frente apenas, mas é também para a sua vida. Levanta a mão comigo e dê glória a Deus. Aleluia, Deus. Ele quis se embaraçar no pecado, ele quis descer para o mundo. Tiná representa aqui o mundo, irmãos. O mundo só há podridão, o mundo com as suas fantasias, com seus carnavais, com suas festas, não tem nada para você, porque sobre você há uma aliança de Deus, há um chamado de Deus, há uma eleição divina sobre a sua vida, que iniciou desde o ventre da sua mãe, para que você fosse separado para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Quantos podem abrir os seus braços para adorar, para aceitar um abraço envolvente do Senhor, que envolve hoje a tua alma, a tua vida, para que te faça acreditar que ainda há a promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Pastor Gilmar costuma dizer, nosso presidente, que a coisa mais difícil muitas das vezes a gente tem, que é a promessa de Deus. O mais importante, irmãos, que há sobre a tua vida uma